Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, toma minha boca, vai à frente, Senhor, destapando os ouvidos espirituais, dando entendimento à Tua palavra. Me usa, Espírito Santo de Deus, pela Sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, o sorteio da palavra foi Hebreus 12, parece até que eu escolhi, né? Mas não escolhi, gente. Tá? Versículo 5. Eu não escolhi. Por quê? Porque vem a palavra que eu não gosto muito de salientar, que eu falo, né, na Bíblia analfabeta, que eu costumo brincar com vocês, que é a Bíblia que é mais fácil de entendimento, né? E é mais fácil para eu pregar também, porque eu falo muito rápido. Então a pessoa que fala rápido, ela precisa de palavras fáceis, né, de pronunciar. Mas como veio a palavra castiga, né, que Deus não castiga ninguém, muitos, né, bate o pé e não aceita, né, porque o castigo é uma coisa que a pessoa tem prazer, né, de fazer a outra sofrer, ela tem prazer de ver o sofrimento dela. Realmente Deus não tem prazer, né, no sofrimento de ninguém, né, e eu não gosto muito de usar essa palavra não. Então vamos ler na King James, porque ela fala disciplina, né, repreende, então vai pegar mais leve, aí depois eu volto para a linguagem de hoje, né, aquela que eu gosto de usar, mais chula, né. Aí fala aqui, o 5, né, foi sorteio, tá, gente, eu não posso fugir de uma coisa que eu tirei aqui no espírito, orei, falei assim, ó, eu começo falando sobre o quê? Aí eu acho, coincidentemente, semana passada, meti o pau, né, e aí a pessoa acha até que é sermão encomendado, porque desce cajadada e a pessoa vem para cima de mim. Poxa, missionária, mas de novo? Ai, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque misericórdia, eu oro para que Deus use a senhora aí para falar comigo, mas só vem pauleira. Pensa bem, gente. É sorteio. Eu não posso fugir. E eu tô numa Bíblia 0 quilômetro. Ela não tem como pregar as páginas, falar que a página tá viciada naquilo. Não tem, porque eu tenho muitas Bíblias aqui. Então, quando eu vejo que pode acontecer da Bíblia viciar, eu não tiro mais, eu nem sorteio mais, porque ela cola, né? Então a pessoa pode falar, pô, não é possível. Então não adianta, meu filho, fugir dessa palavra que eu vou ler agora, né? Eu vou ler até nessa linguagem chula que eu falei, essa linguagemzinha que eu gosto, amo de paixão, porque é fácil, né, das pessoas mais simples, né, que não conhecem Bíblia, entender Bíblia, nem mais fácil para eu falar, né, que eu falo até cuspir, então é mais fácil você pronunciar rapidamente aquela palavra, não precisa ficar floreando com palavrinha difícil, poética, que não é muito a minha praia, não. Mas então eu vou ler nessa aqui, a linguagem de hoje, depois eu vou ler na linguagem que vocês gostam, tá? Ah, tá, o 5, né? Foi que eu falei? Ah, é o 5, tá. 12 e 5. Aí fala assim, olha. Preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga e não se desanime quando ele o repreende, tá? Aí ele fala, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Então foi esse versículozinho que saiu. Tá bom, então vamos ler na King James, só pra gente tirar a tema, né? Que aí não fala a palavra castiga e tem pessoas que se incomodam com isso. Ó, estais esquecido da palavra de encorajamento que ele nos dirige como filhos, tá? Aí ele fala, meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Tá? E essa passagemzinha do 5 eu pulei aqui no princípiozinho da outra linguagem de hoje que fala, será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Amém. Tá, então vamos continuar, né? Vamos dar continuidade aqui. Fala, pois o Senhor disciplina, tá? A quem ele ama, tá? Pois o Senhor disciplina a quem ama
e educa todo aquele a quem recebe como filho. Tá, então aqui tá falando, né, de uma pessoa que ela é considerada filho. Então não é bastardo, tá? É filho. Ele chama, né, para a família. E a partir da hora que você entra e faz parte dessa família, né, está junto da videira, com certeza vai ser podado para que dê mais fruto, né? Porque é necessário a pessoa entender que ela não pode continuar do jeito que está, né? João 15 fala da videira verdadeira e, obviamente, se tem a verdadeira, tem a falsa. Então, quando, né, o próprio Jesus fala que é necessário podar, né, ou cortar aquela que não dá fruto, não, mesmo você podando, você fazendo todo o trabalho, né, e continua na teimosia de não querer crescer espiritualmente, continuar atrofiado e atrofiando, né, os outros ramos e até prejudicando a árvore, né, que é o corpo de Cristo, vamos entender, né? E pode sim atrapalhar o crescimento dessa árvore, o crescimento, né, desse corpo, que no caso a gente está falando, né, de um corpo espiritual, de pessoas que estão trabalhando na seara do Senhor, né? Então a gente tem que estar ali para ajudar e não para atrapalhar. Então uma árvore, quando ela não dá fruto, ela tira energia da outra que dá. Ela divide aquela energia de terra, né, de adubo. E como é que pode? Como é que pode continuar uma árvore somente para enfeite, atrapalhando as demais que estão ali na seara, que no caso a gente está colocando aqui árvore, mas a gente sabe muito bem, né, que cada galinho ali tem um porquê tá ali. Ela vai dar suas frutinhas no tempo certo, né? E se ela começa a atrofiar, ela tem que ser podada, né? E se ela é podada e continua atrofiada, ela tem que ser cortada e arrancada da videira, né? Então vamos lá em João 15, eu sempre leio, falo, mas eu acho que se não ler, eu começo a perder a noção do que eu tô falando. Tá, retomando aqui. Não, vamos ler um pedacinho, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é um lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim, tá? Então, embora você está junto do corpo, sendo alimentado pela mesma raiz, né? Está naquela árvore ali. Só que você é um ramo, tá aqui o lavrador falando, né? O ramo que não dá uva, ele não dá, já foi podado, já tentou, já adubou, mas você está secando, você está atrofiando as demais. Ao ponto até de muitas vezes ter que sacrificar uma igreja, que no caso aqui a gente está falando de árvore, né? Estamos colocando árvore, não pode ter que sacrificar uma igreja, um corpo ali, muitos membros dentro daquela igreja, mas você está atrapalhando todas as pessoas a crescer espiritualmente, né? Você acaba sendo uma maldição dentro da igreja. Muitas vezes você tem um cargo de presbítero, né? De uma autoridade, mas é uma autoridade falida porque está atrapalhando a igreja a crescer. Olha, gente, o que tem de obreiro, presbítero, que se diz presbítero, aqui comigo, hein? Falo para você. Eu acho que até um presbítero aí vai ouvir isso aí, vai falar, ih, missionário tá me cutucando. Porque ele sabe, né, as coisas erradas que ele tem feito. Ele já confessou, já falou, que já pediu perdão a Deus, né? Mas o que acontece? Eu tô tirando exemplo aí de uma pessoa, né? E tem muitos outros pessoas aqui que dizem ser obreiro, né? Da casa do Senhor, presbítero da casa do Senhor, mas está totalmente errado, indo para outra direção.
E o que que acontece quando essa pessoa ela continua escondendo o seu pecado? Do seu pastor, né? De Deus não tem como esconder, mas da igreja tem como ele esconder. Só que ele é maldição dentro da igreja. Ele está atrapalhando, né? Ele está atrapalhando aquele corpo, aquela árvore florescer e dar fruto. Porque ele é maldição dentro da denominação. E aí, o que que acontece? Ele não está prejudicando só a casa dele, a família dele, ele. Não. Ele está prejudicando toda uma igreja. Por isso que é importante, se você tem pecado, se você tem consciência, não está faltando com temor, está faltando com temor a Deus, tá? Saia, você mesmo peça ao seu pastor, eu preciso de um tempo. Não tenho condições agora de ter essa responsabilidade de presbítero. Eu preciso de um tempo. Já que Deus está te permitindo você mesmo se afastar, né, para se consertar, porque se você continuar dentro do ministério, escondendo seus pecados, do pastor, da sua autoridade, você pode conseguir esconder, só que você vai responder pelo que você está fazendo com o corpo dele, né? Que são os membros que estão ali congregando, você como autoridade dela, impondo a mão na cabeça dessa pessoa, transferindo demônios. Você não está repreendendo demônio, você está transferindo o que você tem. Se aquela pessoa é mais fraca que você, não está buscando adequadamente o Senhor, ela está em crescimento e você impondo a mão na cabeça dela, você transfere, você enfraquece, né? E o mesmo acontece com você, porque você está ceando indignamente. Quanto mais você faz isso, mais você vai perder a força, tá? Para se consertar. Então, primeiro você tem que buscar se consertar, se afasta. Se Deus está te dando a oportunidade, né, não está permitindo que você seja envergonhado, mas você tem consciência que você está sendo maldição. Então, o que você tem que fazer? Pelo menos isso, já que você ainda não conseguiu resolver a sua questão, né? Tá com remorso, mas tá caindo ainda de vez em quando no mesmo pecado. Saia, peça um tempo para você colocar a sua vida no altar, né? Fica no banco, né? Deus está te permitindo isso, mas não continue vivendo essa vida de pecado, né? Usando esse cargo, né? Não sei, para se promover, para ganhar alguma coisa com isso, né? Com medo que o seu pastor saiba que você está em pecado. Olha, gente, não faça isso, porque o maior pecado que você está fazendo contra o corpo de Cristo e contra o próprio Deus, tá? Eu não sei por que direção que eu estou falando isso aqui, mas eu estou falando pelas experiências que eu estou tendo, tá? Muitas pessoas estão dentro da igreja em pecado. E continua, porque muitas vezes o pastor não está tendo uma visão da igreja, né? Tantas questões para orar, para interceder, né? Mas é muito importante, né, ter essa comunhão com Deus, perguntar sobre os seus, né, sacerdotes ou os seus presbíteros, obreiros, para Deus mostrar, porque fica uma igreja infrutífera. Nem o pastor vai entender porque que a igreja não está crescendo. Ele não entende, mas ele está com o próprio Jonas, própria maldição dentro da casa de Deus, tá? Mas vamos continuar lendo aqui. Aí tá, aí eu falei, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam em mim, tá? Então aí surgiu todo esse assunto aí, porque o próprio Deus está falando. Olha só, os ramos que não dão uvas, embora... ele corta, embora eles estejam em mim. O que é em mim? É dentro de uma igreja. Mas a pessoa, ela está atrapalhando o crescimento, tá, da igreja. Ela não ajuda a juntar, ainda espalha, tá? Então traz maldição. A igreja começa a despencar. Pessoas se afastarem da casa do Senhor. Ninguém entende o que está acontecendo.
tá? Então vamos continuar, tá? Por isso que eu tô falando aqui, ó. O fato quando ele fala estejam em mim, parece que ela está unida no corpo, ela participa de uma santa ceia, mas ela vive uma vida de prostituição, uma vida de idolatria e continua, né, naquele cargo sem nenhuma reverência, tá? E aí traz maldição para ela, para a pessoa que ela tá impondo a mão, tá orando, para a igreja, né, que ela está instalada como um presbítero, que ele foi consagrado a presbítero, ou ela, né, a obreira, enfim. Aí fala, ó, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Aí entra essa passagemzinha, tá, de Hebreus 12:5, né, e estáis... aí eu vou até ler aqui, ó. Estais esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Olha só. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele sois repreendido. Não despreze. Então, é muito interessante que Deus, quando ele te disciplina, olha que bênção, é porque Deus ainda te considera. Ele ainda te considera. Fala, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então, é cortado, né, depois que é podado. Você poda, mas se não der, obviamente você vai cortar, você vai arrancar. Porque pode prejudicar a árvore inteira, né? Aí fala, ó, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Né? Aí ele se coloca, não, ele é a videira, né? Eu sou, de novo a palavra, eu sou, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Aí acabou. Não tem como replantar, não tem como enxertar, nem podar, mais nada. Cortou, arrancou e lançou fora. E queimou. Não presta pra nada, tá? Aí ele vem. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então não acontece coisas porque não está com Cristo. Está dentro de uma igreja. E aí muitas vezes ainda fala que a igreja está falida, né? Não, você está falindo uma igreja. Você está detonando o corpo de Cristo, porque você é maldição ali dentro. Então você pelo menos devia ter respeito, né? Pelo que é santo, pelo que é sagrado. E pedir para a sua autoridade, né? Que você não... para te afastar, para que você não continue, né, nesse cargo. Porque é santo, Deus te colocou ali. Muitas vezes seu pastor não enxergou ainda, não viu ainda. Mas você pode ter certeza, você vai responder, mesmo que você volte para o Senhor e se arrependa, tá? E se arrependa. Você pode ter certeza, você vai responder por isso. Não tem como você não responder, tá? Então teve vários outros aí que a gente vê, né? No próprio... né, no Antigo Testamento, a gente vê Manassés, quantas besteiras, quanta coisa errada, mas retorna, se arrepende, né, mas sofre, passa por, né, opressão, né, é entregue aos inimigos, aí você vai pagar, porque isso está sendo creditado na tua conta. Mesmo que um dia você se arrependa, eu sei que teve uma pessoa aqui comigo, que é presbítero, ele falou que ele é presbítero e tal, mas ele reconhece o erro, ele se arrepende, né? Mas se isso não acontece e ele continua caindo e fala que se arrepende e volta de novo pecado, eu me arrependi de novo e volta de novo pecado, vai chegar uma hora que Deus vai se encher, tá?
Mas ele ainda vai tentar, porque ele te considera. Ele te considera. Então ele vai tentar de tudo. E esse tentar de tudo, entra essa passagem, que ele te considera como filho, né? Ó, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele sois repreendidos. Mas muitas vezes tem coisas que você vai passar que não era para ter passado. É porque você ficou muito tempo brincando com o corpo de Cristo, né? Brincando de presbítero. E aquilo vai ser acreditado na tua conta. Você não está brincando contra o pastor. Você não está brincando, né? Com o homem. Você está brincando com o que é sagrado. Você está profanando o templo do Senhor. Aí eu falo com toda certeza, sem medo de errar, tá? Mesmo Deus te amando, tá? Ele ainda te considera, mas você vai responder por esses pecados. Aí você não vai entender, me arrependi, retornei para a casa do Senhor, estou sendo dignamente agora. Mas aquele tempo você não se importou, né, em confessar os seus pecados, porque nós temos que chegar diante da nossa autoridade, né, e reconhecer e falar, olha, eu não tenho condições de ter um cargo, né? Se você não tem cargo nenhum, não tem necessidade de você contar, sabe? Eu acho que você se arrependendo com Deus, né, confessando seus pecados, acabou. Você não deve dar satisfação para o homem. Mas a partir da hora que você mexe com o que é sagrado, você está ali fingindo para o seu pastor que você está santo, né? Impor na mão, na cabeça de outras pessoas, né? E tá ceando, e seu pastor ali na inocência, confiando em você, na sua autoridade. Você deve satisfação a esse pastor. Você tem que chegar para ele e falar, pastor, eu estou em pecado. Eu preciso dar um tempo. Eu não tenho condições de orar por ninguém. Se não for, tá? Assim, você vai estar faltando com a verdade, mesmo você pedindo perdão a Deus. Tá? Agora, se você só é um membro da tua igreja, não dá necessidade, como eu falei. Tá? Essa necessidade que eu tô falando aí é de uma exposição, né? De você se expor. Então, se você já reconheceu, já pediu perdão, né? Tudo certo. Mas quando você mexe com Deus, aí você tá mexendo com o que é santo. Não faça isso. Não faça isso. Porque com certeza você vai levantar a ira de Deus, tá? E a gente está falando aqui de pessoas, né, que vão ser repreendidas, vão sofrer, né? E Deus vai tratar, mesmo que ela reconheça o pecado dela, seja presbítero, seja pastor, seja membro, ela vai, né? Ela vai ser repreendida. Tá? Ela vai passar pelo funil, porque todo pecado tem consequência, não tem como, né? Então, por isso que ele fala, não desanime, não despreze a disciplina, as coisas começam a dar ruim para você. E aí o que vai acontecer? Você pode desanimar, mas você tem que lembrar, tá? Lembrar, porque é engraçado, eu sei o que é sofrer injustamente. Você fazendo o que é certo e você levando chicotada. Não é fácil isso, né? Porque isso aí acaba trazendo realmente um desânimo, né? Porque eu me apegava muito àquela palavrinha, né, a alegria vem pela manhã, né? Que não sei o que, você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Esse o amanhecer eu esperei durante 15, 17 anos da minha vida e não veio. Chega uma hora que você leva tanta porretada que acaba acontecendo. O justo, né? A pessoa que está justa, que está vivendo, né, em santidade e começa a apanhar injustamente, pode acontecer de desanimar, né? Só que aí entra, né, o próprio Jeremias falou lá em Lamentação 3, né? Quando eu lembro que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, eu mudo o meu repertório, eu mudo a minha lamentação em adoração. Porque você pensa, puxa, mas eu estou fazendo tudo certo. Deus fala, bem-aventurados os perseguidos. Então é bem-aventurado, fique feliz. Então você começa
a encontrar força em Deus. Porque você pensa, eu estou justa, eu tenho buscado agradar a Deus. Isso nos traz uma esperança, né? Porque a gente está sofrendo fazendo o que é justo, o que é certo. O pior é quando você sofre porque você faz o errado, né? Aí é preocupante, tá? Porque tem tempo para começar o castigo, que aí eu vou falar castigo mesmo, mas não tem tempo para acabar, para terminar. Porque foi computado, foi creditado tudo aquilo que você fez conscientemente. Você sabe que tá errado, mas o seu orgulho, a sua arrogância, a prepotência, né? Não queria ser humilhado, né? Não contou, continuou, né? Anos após anos, vivendo uma vida de prostituição, né? Pensa bem, aí você está realmente querendo confusão com o próprio Deus. Porque não tem jeito. Agora, é isso que eu estou te falando. Aí você vai ter que reconhecer que todo o seu sofrimento, as suas dificuldades, né, veio por causa do seu pecado. Né? Não chega a ser um crescimento espiritual, né? Mas vem a ser uma conta a pagar. Então não tem como. Tá? Infelizmente é tão bom quando nós estamos sendo chicoteados por fazer o bem, mas pior é aquela pessoa que é chicoteada por fazer o mal. Que galardão tem isso? Aí Deus vai permitir. Aí você vai ter que aguentar, dando glória a Deus e entendendo que é por causa do seu pecado. Não tem como Deus tirar a consequência do pecado, tá? Ele vai te dar força para passar por essa provação. Com certeza, ele vai te fortalecer, não tenho dúvida, tá? Mas vamos dar mais uma lidinha aqui, que aí ele fala, né? Pois o Senhor disciplina quem ama. Então, se você está sofrendo, independente se é por fazer o mal ou está sofrendo por fazer o bem, não importa, tá? Aí ele fala assim, ó. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Então, você está sendo corrigido. Tá, vamos ler o 8 aqui, né? Vamos dar uma lida no 8, que fala assim, ó. Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos, né? Seria filhos bastardos, né? Tá, vamos continuar mais um pouquinho aqui, olha. Aí ele fala aqui, ó, no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Aí continuando, ó, os nossos pais humanos nos corrigiam duramente pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Aí eu quero ler mais um pouquinho, ó. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Foi o que eu falei, né? De uma pessoa que ela continua escondendo seus pecados. Para Deus ela não consegue esconder, mas no caso de uma pessoa que tem um cargo dentro de uma igreja, ela pode sim, né? Continuar fingindo, né? E aí Deus está falando que ela é como uma planta amarga, que ela vai crescer e vai prejudicar os demais dentro do templo, né? Com o próprio veneno, olha só. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos
de filho mais velho. Então, se prostitui, né? E aí, né, você tá fazendo o quê? Perdendo respeito pelas coisas de Deus. Ó, como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar, né, o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Então você pode ter realmente um arrependimento genuíno, mas você não vai conseguir mudar a consequência, né? Aí ele fala aqui, ó, vocês não foram como um povo de Israel, né? Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, com o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas e a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, porque eles ficavam com medo de Deus, né? Olha, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto à pedrada. Então, olha que coisa séria, tá? Eles tinham medo. Ó, ele ainda deixa bem claro, vou voltar para você entender, ó, vocês não foram como o povo de Israel. Então quer dizer que você não é comparado ao povo de Israel, ó. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas e a tempestade. O barulho de trombeta e o som de uma voz, ó. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, porque eles ficaram apavorados, ó, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto à pedrada. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Olha, o próprio Moisés, medo do poder de Deus, da ira de Deus, ó. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isso é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Ó, olha a situação, olha onde a arapuca que você está enfiando, olha a situação que você está se colocando. Muito pior a sua situação, olha. Ó, vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Ó, vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Porque agora, meu filho, você está ouvindo essa voz diretamente do trono de Deus. Não tem mais véu, não tem mais sacerdote, não tem mais Moisés. É você e a ira de Deus. Então não faça isso, não peque com o que é santo, tá? Ó, naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso, olha só. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. Tá, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí ele fala assim, ó, as palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Olha só, você já recebeu um reino, tá? Que não pode ser abalado. Olha só, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. Então, se você faltar com esse temor, porque você já recebeu um reino que nunca vai ser abalado, tá? Agora, se você falta com respeito e temor a Deus, imagina o que vai acontecer.
Deus te ama. Deus quer que você entre na Jerusalém Santa, nesse reino que ninguém pode abalar. Deus vai fazer de tudo para você ser salvo, para você entrar nesse reino. Você pode ter certeza que Deus não vai desistir de você. Nem que Ele tenha que te estreitar a tua vida, nem que Ele tenha que te arrancar dessa terra para que você seja salvo, mas Ele não vai desistir de você, tá? Mas tanto que ele fala, sejamos agradecidos e adoremos a Deus, de um modo que o agrade, né? Tem que adorar de um modo que o agrade. Tem que ser verdadeiro adorador, não pode faltar com respeito, com temor a Deus. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Na verdade. Então, ele finaliza. Ele é amor, mas, na verdade, ele é um fogo destruidor. O que é que ele quer dizer? Que prevalece, tá, a ira dele sobre os desobedientes. E o que ele puder fazer para que você, como filho, tá, legítimo, mas está vivendo como filho bastardo, para que você entre na Jerusalém Santa, nesse reino que não pode ser abalado, ele vai entrar com tudo, vai meter o pé na porta, vai permitir o destruidor, porque ele é destruidor. Não é Satanás o destruidor. Ele é como um fogo destruidor. Ele consome tudo com a ira dele. Então, ele permite o diabo tocar na tua carne para salvar o seu espírito. Como 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, né? Que Paulo fala, deixa Satanás destruir a carne para salvar o espírito desse homem, né? No dia do juízo de Deus. Tá? E aí vocês podem continuar lendo, que é muito interessante, como agradar, né, a Deus. Aí 13 vocês continuam lendo, mas o que eu quero assim enfatizar aqui é isso, tá? Que a sua insensatez é que vai arruinar a tua vida. Lá em Provérbios 19, versículo 3 fala, é a insensatez do homem que arruina a sua própria vida. Não é Deus. Deus, ele não tem como se calar. Nós vimos aqui, na época de Moisés, que até Moisés disse, estou tremendo de medo. Olha só, Moisés. E as pessoas ficaram apavoradas com o som, pediram para cessar aquela voz, né? Porque eles não podiam suportar, né, a essa voz. Então, todo mundo que tocasse, até um animal que tocasse no altar, ele era consumido pelo fogo. Imagina, nós hoje que estamos mexendo com o próprio Deus, com os anjos, com o que é sagrado, né? Lá, tanto que eu li o versículo 25, ó. Portanto, tenha cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aqueles que recusam ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Olha só, aqueles que recusaram, né, ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Não vai escapar, tá? Ó, portanto, tenha cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Quem está falando é o Senhor Jesus, tá? Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Aquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. Meu filho, olha isso aqui. Antigamente ele não aceitava, né? Hoje você está mexendo, igual eu falei, com o que é santo, ó. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Isso é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu, tá? Ó, vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos do que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Então, olha o que você está mexendo. Você está mexendo com Deus vivo. Então, né, você está mexendo com a Jerusalém celestial, né, com os anjos, né? Então, agora não dá para brincar mais, tá? Então, Deus vai estreitar aqui, agora, né? Para que você tenha a salvação, para você não ser consumido.
igual ele falou aqui. Eu vou voltar aqui, né? Pra gente é bom, né? Que fala, ó, mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas, olha só, serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão, tá? Então ele vai fazer o que tiver que fazer, vai destruir o que tiver que destruir, porque vai ter coisas que não podem ser abaladas, não podem ser destruídas. Você é um que não pode ser destruído. Ou você vai estar com Satanás no inferno, ou você vai estar com Deus em Jerusalém Santa. Ou você vai ser súdito de alguém. Você vai servir um Deus. Ou vai servir a Satanás, ou vai servir ao nosso Senhor Jesus. Mas você vai servir. Então você tem que escolher qual é, né? Qual lado que você quer ficar, tá? Porque tem coisas que não tem como destruir. Você tem uma eternidade, aonde você quer passar ela, né? E Deus fala que ele é fogo consumidor. Então, esse fogo consumidor, ele vai consumir as imundícias, as impurezas. Ele prefere destruir muitas vezes você aqui agora, para que você tenha uma vida, né, inabalada com ele, que ninguém pode te tocar. Enfim, gente, falei, tá? Eu tava em Provérbios, né, que eu comentei aqui, Provérbios, acho que foi 19:3, né? E tem Gálatas também, 6:7, ó. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela vai colher. Isso mesmo ela vai colher. Então, se você planta para carne, vai colher da carne. Se você planta, né, para o espírito, coisas, né, que edificam o seu espírito, claro que você vai crescer espiritualmente. Então, vou continuar aqui vou agora aqui em 2 Coríntios 12:7, que eu quero ler também, ó. E para impedir que eu me tornasse arrogante, olha só o que Paulo falou, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele compreendeu, ele entendeu o mistério, né? Ele fala, ó, por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é você estando muitas vezes fraco, independente se você está pagando por um pecado, se é uma consequência, não importa. Eu tô sofrendo porque eu tô tô sendo perseguida por Satanás, porque eu tô tendo uma vida de santidade, tal. Não interessa. É melhor sofrer fazendo bem. Deixa eu ver aonde até que tá isso aqui, meu Deus. Espera aí. Eu vou ver se eu acho, quer ver? Que eu acho interessante a gente ler, que fala aqui, quer ver? Acho que é 1 de Pedro 3, ó. Porque, isso mesmo, 17, ó. Porque é melhor sofrer, olha só, hein? Por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele justo, sem pecado, o único que conseguiu cumprir a lei. Olha só, hein? Sofreu por homens maus, ó. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Esses eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias que Noé estava construindo a barca. Aí, minha filha, se rebelaram e ali, né, ainda teve a segunda chance de ser salvo pelo gongo. Só que agora não tem mais, tá? Acabou, não tem mais. Você morreu, é uma vez só. Acho que é Hebreus 9:27, eu nem sei, né? Depois vem o juízo. É uma vez só que você morre. Você não tem mais a segunda chance, tá? Então aqui ainda teve a misericórdia, né? As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas, mas o resto foi tudo destruído pelas águas, ó. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Então hoje, se você só tomar um banho de piscina, você tá no sal, literalmente. Porque Deus fala lá em João capítulo 3 que
Ele vai te dar o João Batista falou com os fariseus: eu posso até te dar um banho de Rio Jordão, mas eu não posso fazer descer fogo do céu. Eu não posso te batizar com fogo. Eu não posso te dar autoridade. Então, meu filho, você está lascado. Essa é a palavra. Você está lascado. Porque agora o que vai te salvar é o batismo, tá? Que vai salvar você. Ó, esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Ah, aí danou. Você tem que ter a consciência limpa diante de Deus. Ó, essa salvação veio por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes celestiais, os poderes do céu. Então, minha filha, agora você está no sal. Ou você obedece, ou você vai fazer... Ó, você vê, é legal a gente ver aqui em 2 Coríntios que o Paulo, né, ele entendia o mistério. Tipo assim, puxa... de repente eu posso ficar muito orgulhoso, né, por causa das revelações que Deus tem me dado, né? Ele entende assim, ele me colocou, olha só, ele fala, ele me colocou, ele me pôs numa prova, ele me permitiu um espinho na carne, né? Para quê? Para eu abaixar a bola. Então, legal sofrer dessa forma, porque o camarada entende que aquilo ali, que é quando ele tá fraco, que ele tá forte. Ele entende que a graça de Deus é suficiente, porque você vai para um reino inabalado, né? Então Deus prefere que você seja muitas vezes até destruído, para que você seja salvo no dia do Senhor, né? Então ele fala, eu entendo, né? Que, sendo assim, de boa vontade, olha só, eu vou continuar lendo a fala de Paulo, que ele falou, ó, sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Que eu falei aqui solto, né? Mas olha o que ele fala, me gloriarei, tá? Ele vai ter orgulho nas fraquezas dele, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Quem é que pode falar isso? Quem é que tem esse discernimento de espírito, entendendo esse mistério, né? Então, isso é muito legal, né? Que a gente vê, né? Que como Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo, Deus te dá chance, Deus te ama, e você tá aí reclamando, e muitas vezes porque fez um monte de besteira e ainda fica reclamando de Deus. Meu filho, glorifica a Deus, independente se você é justo, se você pecou, se tá, né, chegando aí, ó, a conta para pagar, pague com juros e correção monetária. Pague, é melhor pagar aqui do que você pagar a hora que você sair desse plano aqui, porque você vai pagar. Então é melhor pagar aqui e se consertar com Deus, né? Isso é maravilhoso, Deus dá essa oportunidade, tá bom? Porque Deus, lá em 1 Coríntios 15, né? Deus quer te dar um corpo glorificado, um corpo abençoado, né? Não vai entrar carne nem sangue no céu, né? Mas ele vai te dar um corpo para glória dele. Do jeito que ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Então, mesmo que você morra aqui, tá? Você vai ter uma vida eterna com Jesus. Amém? Então é isso, né? Eu acabei entrando nesse papo aí de vida eterna, né? Mas é interessante. Lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, fala, né? Que a nossa vida, né? Não tá na carne, ela tá no sangue, né? E é esse, eu vou ler que é melhor, né? Porque é esse sangue aí, né? Que foi entregue por você. Mas deixa eu ler que é melhor, né? Olha só. Porque a vida da carne está no sangue. Olha, a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vos tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, né? O que quer dizer isso aí? Quer dizer que hoje esse sangue é muito mais valioso
do que um sangue de animal, né? Antigamente era sacrificado os animais, derramado aquele sangue no altar, né, por causa do pecado, né, de um homem. Só que agora você tem que entender que esse sangue que foi derramado agora é muito precioso pela sua alma, tá? Jesus Cristo vai fazer de tudo para salvar. Então ele fala que ele não tem prazer, não quer, não deseja que nenhum homem morra, mas que tenha a vida eterna. Quando ele fala isso, né, que ele não deseja que esse homem morra, ele não está falando nesse mundo, não. Claro que não. Ele está preocupado com a tua alma. Porque se você perder a sua salvação, você vai se tornar um zumbi. Você vai viver para sofrer. Então, quando ele fala, eu não quero que um homem morra, mas eu quero que ele se arrependa. Porque se você não se arrepender, você vai ter uma morte eterna. Você vai ser um zumbi. Você não vai ter vida. Aí entra, o que não é ter, você não ter vida? Você não vai ter o Espírito Santo, você não vai ter Jesus dentro de você. Porque sangue não entra no céu, mas e no inferno? Não sei, tá? Você tem que entender que a tua vida é preciosa para o Senhor. Foi derramado um sangue precioso. Não foi um sangue de bode, nem de cordeiro, nem de ovelha. Não foi de rolinha, pombinha. Não. Foi o sangue de Cristo. E ele vai fazer tudo para te tirar dessa situação de uma morte eterna. Tá? De você sofrer eternamente na mão de Satanás, ser servidor, ser súdito do diabo para sempre, tá bom? Enfim, né? Paulo, ele entendia perfeitamente esse mistério, que ele sabia, se Deus tirasse a boa mão dele, se tirasse, né, a graça dele, né, de Paulo, né, ele estaria perdido, imagina. Estava sob o poder de Satanás para sempre. Então ele entendia que era melhor sofrer esse espinho na carne, né? Era doloroso, né? Mas não era mais forte que a graça de Deus, né? Que capacitava Paulo, né? A continuar as boas obras, continuar evangelizando, mesmo com o espinho na carne, ele continuava se arrastando, ao ponto dele falar, puxa, né? Morrer é lucro, olha só. Viver é Cristo, morrer é lucro, não tem outro caminho. Mas ele ainda pensava, cara, morrer é muito melhor. Eu não estou sofrendo, eu tô cansado. Porque vai chegar um momento na tua vida, né, que você vai falar, pô, eu tô cansado. 70, 80 anos, é enfado, é cansaço. Poxa, eu tô doida para ir embora daqui. Mas se você não estiver pronto, você vai arrastar aquele corpo, né? Tem gente que vive aí 100, olha a mãe do Pelé, foi morrer depois do filho. Por quê? Porque não estava pronta. Quem quer viver igual zumbi na terra? Ninguém, tá? Então, meu filho, vigia, tá? Se tiver alguma coisa para consertar, né? Não brinque com a casa de Deus, tá? Tô vendo aí muita gente brincando com a casa do Senhor, achando que pode. Meu filho, você tá imaginando que isso aí é o que? A pessoa fala, mas é só templo de tijolo, né? Não. O Senhor Jesus estabeleceu a igreja dele aqui na terra. Ele se manifesta dentro das igrejas ainda, tá? Porque ali tem o corpo dele, ali tem os membros dele, ele é o cabeça da igreja. E você tem que respeitar o seu pastor, você deve obediência, você tem que falar o que está acontecendo. Se você foi consagrado a um presbítero, a um obreiro, como pode viver de qualquer maneira? Você está cuspindo nesse sangue, você vai arrumar para tua cabeça, tá? Então, igual eu falei, né? A vida, né? A vida está no sangue. Esse sangue Deus entregou por você. Ele entregou a vida dele, né? Sofreu por pecadores aqui. Agora ele vai fazer de tudo para que você entre. Agora é você que precisa querer, tá? Deus, ele não quer tirar seu nome do livro da vida. Não é interesse dele. Muito pelo contrário, ele vai estreitar para que você permaneça lá. É isso, tá?
Então, gente, ó, é o que tem para hoje. Vigia aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Quem não me conhece, tá me conhecendo agora, né? Tá ouvindo os áudios aí da pregação, tá? Escreve lá no YouTube, Missionária Leila Lima, vai para as pregações antigas. Ou leilalima.com. Se caso vocês, né, eu tô vendo aí, muitas vezes acaba compartilhando o áudio e eu sou obrigada a né, mostrar aonde estão, né, as outras pregações para que vocês ouçam, se alimentem, tá bom? Deus abençoe aí e fica a dica aí, tá? Pensa em tudo que Deus está falando em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe vocês aí, até a semana que vem, se assim Deus permitir. Fica na paz, beijo.